Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Isadora Coraza, Emanuele Vitória e Gustavo Ward conversam com a Adalgisa Ward sobre o trabalho do vereador. Meu nome é Isadora. Meu nome é Emanuele. E meu nome é Gustavo. Nós somos do Colégio Portinari Pretoriano e nós vamos fazer uma entrevista com a vereadora Adalgisa Ward. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Gustavo já falou, né, vereadora, sou professora de História. Estou muito contente de estar aqui, porque existe uma dúvida muito grande no trabalho do vereador. Adultos não sabem qual é a função do vereador, confunde o vereador com o prefeito. Então, o vereador é poder legislativo, é aquele que legisla, que trabalha com leis. E quem executa é o poder executivo. E muitas vezes a gente depara com diversas pessoas pedindo, eu gostaria que arrumasse a iluminação da minha rua. Então, qual é o trabalho do vereador? Conversar com o munícipe, conversar com os moradores e ver as necessidades de cada bairro e ir até o prefeito através de proposituras, de pedidos e dizer que naquele bairro há necessidade de arrumar a lâmpada, tá? Os buracos, os matos, que já está acontecendo na nossa cidade. Essa é a função do vereador. E aí a gente aguarda para que o prefeito execute, ele faça. E depois nós temos o poder legislativo, que é o poder judiciário, que são os juízes, né? Que realmente vão tomar as providências em relação ao poder legislativo e executivo. E quais são os principais projetos que você já participou ou que você ajudou, assim? Então, o vereador, ele faz projetos, tá? Em relação à escola, eu tenho diversos projetos, inclusive projeto de bullying. Enfim, como professora, eu estou vereadora agora. Então, eu tenho noção de tudo que acontece numa escola. Porque, além de professora, eu fui diretora do SESI de Avaré durante muito tempo. Vocês conhecem o SESI lá? Então, eu fui diretora durante muito tempo. Então, eu sei tudo o que acontece dentro de uma escola. Então, eu procuro ajudar o município na área da educação, na área da saúde, que são as duas áreas mais importantes para que uma cidade melhore. Porque sem a educação, a gente não consegue nada. A educação é que vai mudar o mundo, é que vai transformar o mundo. E a nossa esperança é que a geração de vocês consiga entender o que é importante, o que não é para o desenvolvimento do nosso país, tá? Da nossa nação, enfim, da nossa cidade, e que vocês vão ser os futuros transformadores da nossa sociedade. E falar para vocês que o que importa é a valorização da nossa família, tá? A valorizar os nossos pais, valorizar os nossos professores, a saúde e o dinheiro, que infelizmente a gente precisa, mas não essa ambição pelo dinheiro, tá? Porque o dinheiro é uma necessidade para a gente poder comprar nossa roupa para a gente, mas não aquela ambição. Então eu peço a vocês, alunos, como professora, que realmente vocês estudem, continue estudando. Eu já fiz 3 faculdades, 4 pós-graduação, e a gente tem que estar estudando sempre, porque o mundo muda, tá? O mundo está girando e depende de vocês transformar toda essa sociedade com respeito ao outro, caráter. A coisa mais importante é o caráter, é a honestidade, a integridade, é a gente estar no meio e fazer as coisas certas. Porque o mundo está muito violento, com pessoas que não têm raízes, que não têm formação. E vocês, de famílias ótimas, né, que fizeram com que vocês viessem estudar nessa escola excelente, e aproveito também a oportunidade do Portinari estar me chamando aqui, que é um trabalho que eu gostaria de fazer sempre, conscientizá-los da importância do estudo na vida de vocês. E qual você considera ser a sua maior conquista até agora como vereadora, como papel de vereadora? A minha maior conquista é porque eu faço um trabalho na política, um trabalho pensando na população, tá? Não pensando em mim, não pensando em quanto eu vou ganhar,
tá? Então isso a gente percebe que com o decorrer do ano, realmente entra na política pessoas engajadas, pensando na cidade. Eu estou falando em nível de poder legislativo. Poder executivo é outro poder. Aqui eu estou representando o poder legislativo. Então a gente quer pessoas realmente preparadas em melhorar a nossa cidade, porque a gente sabe que a nossa cidade não está bem. Então a gente espera do poder público que a nossa cidade melhore, que acabe com os matos, com os buracos, a nossa saúde que está muito deficiente, a educação tem que ser educação de excelência. Então eu peço aos professores que realmente façam um trabalho para que cada vez mais vocês melhorem a nossa educação. A educação de Avaré seja uma educação de excelência, que todo mundo tenha orgulho da educação dos avarenses. Você falou que você é professora de história, você ainda é ativa na profissão ou você... Quando eu entrei na política, eu parei, porque a gente trabalha o dia inteiro. Ia continuar dando aula à noite, mas ficava muito sobrecarregado, e até à noite, às vezes eu saio nas ruas, vejo iluminação, anoto, passo para o Poder Executivo para que resolva. Então aí eu dei uma parada, mas eu adoro estar com os alunos, professora ali, linha dura, tudo muito certo, mas por outro lado a gente preza o carinho pelos alunos, o respeito pelos alunos, que vocês estão aqui para receber da gente todos os valores que dão continuidade àquilo que seus pais passam. Então eu peço a vocês respeito pela família, respeito pelos pais de vocês, respeito pelo professor, respeito pela escola que acolhe vocês aqui. Como você avalia sua atuação na Câmara em comparação ao que se prometeu durante a campanha? Durante a campanha, tá, eu prometi que eu ia fazer um trabalho voltado à população. Não voltado a grupos políticos, não ali junto com o prefeito, e realmente estou cumprindo. Aliás, eu acho que eu estou fazendo muito mais do que aquilo que eu esperava. Indo nos bairros, conversando com as pessoas que precisam, conversando com as pessoas carentes, aonde elas necessitam de uma educação de qualidade, e um termo assim meio lutando para que a saúde de Avaré melhore, porque infelizmente as pessoas reclamam. Quando eu vou no pronto-socorro, eu saio muito triste porque ainda não chegou naquilo que eu esperava. E quando eu entrei, eu achava que era mais fácil. E agora eu deparo com uma série de problemas e que eu dependo do outro. Sozinho eu não posso fazer porque vereador não executa. Para você, quais são os problemas mais difíceis de se enfrentar na cidade hoje? O problema maior, como eu já disse, é a saúde, né? Geralmente as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm condições de pagar um médico particular, ele vai no SUS. E a gente não encontra, às vezes, funcionário suficiente para atender um pronto-socorro. Nós temos o pronto-socorro de Avaré, duas enfermeiras, tá? E médicos, a gente tem 4 médicos, o pronto-socorro é muito pequeno, a média de atendimento do pronto-socorro é de 500 a 700 pessoas por dia. Então, a gente encontra esse tipo de dificuldade e também as escolas, os prédios escolares muito assim desgastados, não houve manutenção nos prédios, então cada dia piora a situação. Agora nós estamos com um prefeito novo, então eu espero que esse prefeito atenda todas as necessidades, que o problema maior hoje eu vejo que é a saúde. Como a senhora avalia os avanços e desafios da sua profissão até agora? Olha, é um desafio muito grande, porque muitas vezes você tem que brigar, é a palavra que certa para falar brigar, tá? Porque às vezes a gente encontra pessoas que não têm os mesmos interesses que a gente. Isso acontece em qualquer lugar, qualquer ambiente que a gente entra, nem todos têm o mesmo pensamento. E na política, todos têm que ter o mesmo pensamento, voltado na população, voltado nos interesses da cidade. Então, esse, para mim, é um grande desafio, é eu conseguir fazer com que todos pensem da mesma forma, ajudar os avarienses e para que a nossa cidade melhore cada dia mais. Anteriormente, você disse sua administração no SESI. Eu já ouvi muito elogio quando as pessoas descobriram que você é minha tia, que o seu trabalho no SESI foi muito bom. E eu queria saber como foi
ajudar bem a escola na administração e ser reconhecida por isso? Olha, eu posso falar, isso eu falo e eu não encontro ninguém que fale o contrário. Eu tinha na minha escola uma média de 900 e poucos alunos. Eu andava para aquela escola em todo o corredor para estar olhando tudo. Eu passava na sala de aula todos os dias e falava: bom dia, alunos. Professor, qualquer problema, eu estou aqui. Então, o aluno tinha muito respeito por mim, era muito exigente, mas jamais eu fazia alguma coisa no sentido de humilhar o aluno. Eu tinha uma conversa com o aluno. Então, essa conversa fazia com que o aluno tornou-se em respeito. Então, o aluno tem que ser tratado bem, mas quando ele fizer coisa errada, a gente tem que ser dura, chamava os pais e falava: se continuar assim, não fica na minha escola. Talvez na hora que eles estavam estudando, muitas vezes eu encontro com eles já na rua, que já estão fazendo faculdade, muitos estão fazendo faculdade. Ai, a gente achava que você era muito exigente, mas agora a gente sabe e agradece. Então, isso é muito importante. Quando eu entrei na política, os alunos levaram, muitas mães falaram: olha, meu filho falou, eu vou junto para ver se a senhora vai votar na diretora mesmo. Então, isso que tem que ter. E o diretor tem que realmente fazer um trabalho coletivo, ainda onde não existe diretor. Faltava um funcionário, eu pegava na vassoura, eu ia dar merenda. Ao final de semana eu ia lavar a escola, certo? Porque eu me sentia dona da escola. A escola era minha, era o retrato. A escola é o retrato do diretor. O diretor não pode ser figura que fica, sou o diretor na sala. Ele tem que andar para a escola e ver as necessidades, conversar com o aluno, conversar com o pai, conversar com a comunidade. E eu tenho aí os pais que talvez eles ouçam o que eu estou dizendo e eles vão dizer: é verdade, tá? Por quê? Porque a gente tem que, numa profissão, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Vocês vão ter a profissão de vocês. Se vocês não gostam, não façam. Porque a partir do momento que a gente gosta, a gente assume com amor e a gente faz bem feito. Tudo que a gente faz com amor dá certo. Então, o meu trabalho dentro do SESI, Gustavo, realmente eu bato palmas para mim. De que forma você mantém contato com a população e ouve os pedidos? Eu tenho o meu WhatsApp e todos, meu celular é público e eles pedem: Adalgisa, na rua, lá no bairro tal, na rua tal, eu tô lá com uma inundação, com um buraco, aí eu vou até o local, faço um vídeo, tá? Sabesp, prefeito, aqui no bairro tal, na rua tal, os moradores estão solicitando isso. Aí vou para a Câmara, faço por escrito um requerimento enviado ao prefeito, ao Poder Executivo, que é o prefeito, e ao secretário, porque cada órgão tem a secretaria. A Secretaria da Saúde tem a secretária da Saúde. A Educação tem a secretária da Educação. Então, eu me reporto ao prefeito e ao secretário. Solicito que nos informe por que está acontecendo isso há meses naquele bairro e ainda não foi solucionado. Quais as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas na cidade para que melhore a educação do município de Avaré. E qual que foi o maior motivo, o que fez você querer virar vereadora? Então, eu adorava, realmente adoro a educação, adoro, mas aí eu sempre gostei muito de política. Já tive meu irmão que era político, meu pai também atuava muito dentro da política, então é de família, né? Quem sabe um dia o Gustavo ainda vai ser vereador, prefeito de Avaré, tá? Porque daí a tia já vai estar velhinha, mas tem todo o cabedal para poder estar orientando e ajudando. Você disse que os principais problemas de Avaré hoje é saúde e educação. A saúde ainda a gente dá para esperar um pouco, tá? O que mais está me incomodando hoje é a saúde, porque doença não espera, tem que ser atendido logo. E as cirurgias, os exames, está sendo realmente muito demorado para essas pessoas que
precisam do SUS, que vão no pronto-socorro. Cada bairro tem um posto que atende a comunidade. Mas muitas vezes, à noite, eles precisam do pronto-socorro, eles vão, né? Então, eles precisam ser atendidos. Então, é essa a maior dificuldade hoje, a saúde. A educação está dando para a gente ainda contornar, dá tempo de esperar, tá? Porque nós temos professores capacitados. Quando eu falo de educação, eu falo mais no sentido de prédio, de local, tá? Que a escola, por exemplo, tem que ser uma escola que realmente atenda tudo. Dentro de uma escola, principalmente numa escola de ensino integral, a escola tem que estar preparada, com prédios apropriados, com sala adequada, até aonde o aluno vai de manhã para estudar, tipo assim, um aluno entra 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, até 12h30 ele fica estudando. Depois ele pode até almoçar na escola e ele escolhe à tarde o que é que ele quer fazer. Tá? Ele quer informática, ele quer teatro. Então, essa é a maior forma de ajudar para que a nossa educação melhore. As pessoas geralmente pedem muitas coisas para você. Você vai dos bairros, procura, a população conversa com você. Só que você sempre tem que escolher as prioridades, né? Os projetos que as pessoas pedem, você não pode escolher todos, porque não vai dar certo. Você tem que escolher os principais projetos. E eu queria saber como você lida com as prioridades. Então, as prioridades de acordo com a necessidade. Por exemplo, na educação, eu já fiz projeto de bullying, onde a gente encontrava muito bullying na escola, tá? Que antigamente não era considerado bullying. E hoje é, e não pode. Eu tenho que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Eu tenho que aceitar as diferenças. Eu sou diferente, ele é diferente, todos nós. Nós somos semelhantes, mas somos diferentes. Então, nós temos as diferenças. E é comum as pessoas, elas querem que todo mundo seja igual. Tá? O jeito de ser, um é mais acanhado, outro fala demais. Eu, por exemplo, falo muito. Eu ficava a noite inteira aqui, né? Então, a gente tem que aceitar as diferenças. Então, eu fiz projeto de escola, fiz projeto de arborização, eu fiz projeto de rojão, tá? Porque o que acontece? Eles soltam rojão, os autistas, que hoje a gente tem um grande número de autistas na nossa cidade, eles batem a cabeça, eles gritam, eles querem sair correndo, os animais, os velhinhos, e o rojão sem estampido, sabe? Rojão sem estampido. Melhorou muito a Avaré, mas ainda tem muito a desejar. Então, o que a gente precisa? De conscientização. A escola tem que trabalhar também todos esses valores. E o jovem também não pode esquecer, eu fiz um dos idosos desaparecidos, o último que eu fiz, para que o Poder Executivo, que a própria polícia vá atrás dos idosos desaparecidos, né? Porque recentemente uma família me procurou que o pai sofria de Alzheimer, já de bastante idade, e deixaram o portão aberto, ele saiu. Até hoje não encontraram esse senhor. Então, tem que fazer alguma coisa para melhorar, para que mobilize a sociedade inteira para que melhore esse tipo de situação. E dentro da escola, que os alunos se conscientizem da importância do estudo na escola, porque se a gente não estudar, o que vocês vão ser no futuro se vocês não estudarem? O pai e a mãe não vai viver a vida inteira. Então, vocês não vão poder depender do pai e da mãe o resto da vida. Então, vocês vão ter que ter uma profissão. Então, é o momento de vocês, já na escola, perceber qual disciplina para vocês gostam mais. Vocês gostam mais da área de humana, vocês gostam mais da área... Entende? Vocês vão pensando já no que vocês vão fazer para ser bem-sucedido. Antigamente, havia poucas profissões, hoje tem inúmeras, porque nós estamos mudando, o mundo está evoluindo. Enfim, um monte de projeto. Prometo voltar aqui, trazer todos os projetos e mostrar para vocês. Peço para a coordenadora me atender, entregar para ela os projetos e vocês acompanharem, porque já foi, eu acho que já quase 200 projetos que eu fiz pensando na cidade e de todas as áreas. Você disse anteriormente que saúde é um dos principais problemas de Avaré.
Então, eu queria saber o que a Câmara vem fazendo para resolver esse problema, ou minimizar ele, os projetos que ela vem aprovando e etc. Então, é o seguinte, na época da pandemia, a Câmara cobra, o Poder Legislativo tem a função de fiscalizar e cobrar. Então, no período da pandemia, onde estava tudo fechado, Ministério Público fechado, o Ministério Público atendia online, eu mandei para o Ministério Público que ajudasse a melhorar a saúde de Avaré, porque todo mundo em casa, gente morrendo, né? E pedi ajuda para o Ministério Público. E a gente dá solução através de indicação, através de requerimento para o prefeito, para o secretário da Saúde, para que resolva. E convido vocês também, de qualquer dia, convidar um professor de vocês para levar vocês até a Câmara Municipal, que todas as segundas-feiras, às 7 horas, inicia a sessão ordinária, onde cada vereador, eu ainda estou habituada de falar professor, cada vereador entra na tribuna, que é o local onde tem o microfone e tal, e ele fala para a população o que está precisando na cidade, cada um com a sua pauta. E faz quanto tempo que você é vereadora? Então, eu entrei em 2017, 8 anos, e agora entrei agora também, se eu conseguir ficar até os 4 anos, vai dar 12 anos. A sua carreira como professora ou como diretora motivou a sua carreira como política? Sim, porque eu sempre gostei de política, sempre gostei muito. E o SESI, quando eu entrei, ele era bastante político, então eles viviam ligando, perguntando de política, e eu, enquanto professora diretora, eu frequentava quase todas as sessões de Câmara. À segunda-feira eu ia e me encantava com isso, de lutar pela população. E hoje eu estou lá fazendo um trabalho voluntário, pensando em Avaré, pensando na cidade e pensando em todos vocês aqui presentes. A melhoria da cidade repercute na vida de cada um de nós. Quanto tempo você passou sendo professora e diretora, né, no SESI? Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu fui para uma fazenda Alvorada, e naquela época eu recebia R$450. E tinha um senhor que levava na perua todos os professores, ia deixando nas escolas, e cobrava 420, não me sobrava nada, e eu fui persistente, fazia merenda enquanto os alunos estavam na sala, eu estava na outra sala fazendo a merenda. Então, às vezes eu vejo as pessoas reclamando, a educação é ótima, tá? A educação é ótima porque eu passei por todo esse processo, não ganhava, porque gastava tudo em gasolina. Depois eu fui dar aula, além de dar aula no SESI, que eu ficava o dia inteiro no SESI, eu dava aula no Estado. As escolas do Estado, eu dei aula em quase todas as escolas do Estado. Dei aula na Faculdade da Freia, dei aula no Coronel, na Industrial, em todas as escolas do Estado. Aí depois que eu acabei saindo também, porque era muito puxado você ficar o dia inteiro andando na rua, nos bairros, depois começar a aula às 7 horas, terminar às 11. Então é esse meu trabalho na educação. Fui muito bem sucedida, fui muito valorizada, era exigente, queria tudo muito certo. A minha escola não tinha problema de disciplina, Eu trazia o pai para a escola e o pai me ajudava, tá? Só que hoje mudou, as coisas mudaram muito. Eu fui educada que meu pai falava assim, se a escola reclamar de você, você vai se ver comigo. E hoje a gente vê que muitas vezes o pai dá razão para o filho e não dá razão para a escola, né? Mas se a escola também pecasse alguma coisa, o meu pai ia na escola lá, quero saber o que está acontecendo. Por quê? Porque eu tinha amor. Aonde a gente faz as coisas com amor, seja qualquer profissão, tudo que é com amor, a gente vence qualquer obstáculo.
Você falou que acaba tendo várias reclamações, várias não, né? Algumas reclamações com os projetos e, tipo, na educação, em saúde, essas coisas. Como que você lida com essas reclamações das pessoas? Então, é um trabalho também de conscientização, porque muitas vezes as pessoas reclamam e querem solução. E a solução não vem do vereador. A solução vem do Poder Executivo e do seu secretário, tá? Como eu já disse, cada área tem o seu secretário. Então, eu tento explicar para eles qual é a função que a escola tem que começar, e eu fazia muito nas aulas de história, porque as aulas de história é o passado e o presente. Dá para a gente relacionar a política, porque a política a gente faz no dia a dia. Aqui dentro, nós fazemos políticas. Na tua casa, você faz política. Muita gente deixa de votar, fala eu não gosto de política, mas a política a gente faz todo momento, em qualquer situação da nossa vida. Se a reclamação for muito grande, você vai ter a mesma disciplina ou você cuida de uma forma bem diferente? Reclamação, que sentido? De escola ou da cidade? De vereador. De vereador? Se a reclamação for muito grande, eu levo ao conhecimento do prefeito para que ele resolva, né, de imediato, porque, por exemplo, na área da saúde tem uma pessoa morrendo, eu corro atrás do secretário, vou atrás, né, resolva esse problema, porque a pessoa pode até ir a óbito, certo? Tem outras coisas que dá para esperar. Muito obrigada por esse bate-papo, foi muito bom. Adorei estar com vocês e espero vir mais vezes, né, para vocês fazerem as perguntas, e isso é uma das coisas que eu acho que é importante, que a escola chame. Eu já tive a escola industrial lá, o PAN já me chamou, já dei aula lá durante muito tempo, para conversar com os alunos, para que a gente conscientize o jovem da importância do estudo e a importância da política na cidade, porque assim a gente consegue mudar os rumos da nossa cidade. Muito obrigada, adorei estar com você. Gustavo, muito obrigada de dar o meu nome aqui. Um abraço carinhoso a todos vocês aqui, os funcionários, os professores e o Portinari também, que me deu oportunidade de estar presente. Muito obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.